A luta entre Xion de Ares e Lune de Bauron continua no Cocytus. Xion invoca a alma dos Cavaleiros Mortos que trajaram as armaduras na Guerra Santa anterior. Lune então se pronuncia: você conseguiu se erguer com a ajuda desses mortos, mas de nada isso irá adiantar. Eu já vi todas as brechas do seu golpe e de sua armadura. Você não tem chance de me vencer, porque você continua tentando lutar contra mim, aquele que possui o conhecimento absoluto. Xion então responde: você está errado sobre mim, a única coisa que você sabe é a minha personalidade do passado. O cavaleiro então estende sua mão na direção do espectro. Os espíritos começavam a se unir e Lune fica assustado enquanto diz em pensamento: o que? Os espíritos dos mortos estão se reunindo? Isso não pode ser verdade, isso não pode ser possível. Essa é a técnica de seu mestre, a mesma que Hakurei utilizou para vencer Hypnos. Essa é a técnica oculta que pode inclusive vencer um deus. Atrás de Xion, os espíritos dos cavaleiros do passado se erguiam e se juntavam, formando assim uma intensa esfera de energia. Entre eles podemos ver o seu mestre Hakurei de altar, e na presença de seu mestre dos guerreiros da geração passada, agora é justamente o momento de Xion mostrar o seu valor como cavaleiro. Acima do Oriano, a esfera dos espíritos era enorme, a cosmoenergia que emanava era ameaçadora. Até mesmo Lune fica assustado e diz: isso é impossível. O seu mestre nunca te ensinou essa técnica. Eu estou certo disso, porque não está escrito no livro sagrado. Essa técnica é aquela que usa um vasto e supremo cosmo para quebrar as leis do submundo e assim conjurar as almas dos mortos. Não é o tipo de habilidade que você aprende a reproduzir apenas observando. O calmo Xion então responde: sim, eu sei disso. E pode ser que isso sequer funcione, mas eu não deixarei de tentar. Com as duas mãos erguidas aos céus, o Ariano controla a esfera de espíritos e então grita para o espectro: assim como meu mestre naquele dia, eu carregarei tudo isso em meus ombros. A história dos cavaleiros do passado me acompanha agora. Lune, que segura o livro onde está registrada a história de Xion, fica perplexo. O Cavaleiro de Ouro lança em sua direção a técnica Sekishiki Tenryo Seikiha, conhecida também como a Onda dos Espíritos, que vem devastando tudo no seu caminho até alcançar Lune, que diz: essa é apenas uma técnica emprestada, porém depois disso aquela habilidade alcança seu livro, que é pulverizado em questão de segundos, e consequentemente o poder dos espíritos atinge toda a sua sapures, e até mesmo o corpo do espectro, que assustado dizia em pensamento: é impossível, não pode ser verdade, meu livro foi destruído. Era para ser impossível uma coisa que não está escrita nele acontecer, era para ele ser um trabalho onipotente. Enquanto caía derrotado, Lune se pergunta o que era aquilo, o que ele escutava. Por acaso é o brado da história que ele mesmo desprezou? Em sua frente vemos Xion com a mão estendida, liderando todo aquele poder que é focado em derrotar o inimigo. A onda dos espíritos que atinge Lune em cheio acaba provocando um intenso clarão no inferno de gelo do Cocytus, e Lune completa seus pensamentos: ele me destruiu. Sim, essas histórias da qual ele falava. Será que ele poderá carregar todo esse fardo em seus ombros, assim como eles? Sim, estou certo que ele conseguirá. Nesse momento, Lune tem uma visão do futuro. Ele prevê Xion utilizando o elmo de grande mestre do santuário, então diz: eu senti isso desde nosso primeiro encontro. Ele tem uma predisposição natural para ser um soberano. Após a derrota de Lune, Xion consegue sair do Cocytus e voltar ao templo maléfico de Menos. Em volta do Cavaleiro de Ares, várias páginas se espalhavam pelo ar. Aquelas eram páginas dos incontáveis livros que estavam naquele local. Cada uma correspondia à história de alguma pessoa da Terra. E aquelas em especial que o rodeavam eram de seus companheiros, os Cavaleiros de Ouro daquele tempo que lutaram com todas as suas forças, aqueles que encontraram a morte lutando pelo bem, desejando a paz na Terra e protegendo a deusa Atena. Xion sente que em meio àquelas páginas estão as histórias dos Cavaleiros de Ouro. Albáfica de Peixes, Elcide de Capricórnio, Asmita de Virgem, Sísifo de Sagitário, Degel de Aquário, Cárdia de Escorpião, Rasgard, conhecido como Aldebaran de Touro, e Manigold de Câncer. Em pensamento ele dizia: devo seguir em frente, é hora de me juntar àqueles que ainda estão vivos. O objetivo do Ariano é se juntar a Atena, Pégaso e o Leão. O relógio maléfico dos templos continua girando, e então somos levados até aqueles três,
Tema carrega Sasha, que perdeu seus poderes de Athena, e Regulus de Leão corre ao lado deles. Ele então pergunta: Ei Tema, você acha que essa explosão de agora a pouco teve a ver com o Xion? O Pégaso então responde que sim, porém tenho certeza de que alguém como ele está bem. Nós temos que correr o máximo possível, antes que o Lost Canvas se complete, senão a Terra estará condenada. O próximo templo maligno, o Templo da Terra, está bem à nossa frente. Ao adentrarem o templo, aqueles três se assustam. O que os esperava é uma cruz egípcia feita de fogo. Tema fica surpreso e então diz: Isso é uma cruz? O que será que significa? E Regulus completa: Essa é uma cruz de chamas negras, deve ter sido criada pelo guardião deste templo. Porém Tema percebe algo, aquelas chamas estão mudando de forma e algo estava se formando naquele crucifixo. Então de repente o inimigo se revela. Este era Cagarro, o espectro de Bennu. Ele então se pronuncia: Aqui é onde eu enterro meus sentimentos como um humano. E o Pégaso responde: Ah, eu sabia, então era você, Cagarro. Então o próximo guardião é o espectro de Bennu. Lembro de você daquela época do santuário, porém dessa vez eu vou te mandar pelos ares. O espectro revela ao Pégaso: Não importa quantas vezes tente, você jamais poderá me derrotar enquanto andar em grupo. Tema e Regulus ficam surpresos e Cagarro dispara seu poder, uma das técnicas mais poderosas das chamas negras, a crucificação Ankh. Tema tenta salvar Sasha, porém as chamas negras são rápidas e atingem o Cavaleiro de Pégaso e o Leão. Eles começam a queimar e a deusa Athena se preocupa com aqueles dois. Os gritos do Pégaso e do Leão eram de muita dor. Em cima das ruínas do templo, Cagarro dizia: Parece que vocês conseguiram aguentar, no entanto vocês não conseguirão se libertar das cruzes das chamas negras, somente porque você é impotente. Vocês entendem o porquê de serem tão impotentes? É porque vocês andam em grupo. Sasha se assusta com os olhos do espectro de Bennu, que continuava gritando: A dependência enfraquece vocês. A afeição, a compaixão e a coexistência, a proteção mútua e até mesmo o ódio, tudo isso atrapalha. Cagarro concentra todas suas chamas negras em seus braços. Ele irá disparar um golpe e Sasha grita para que ele pare. E enquanto os cavaleiros gritam de dor, Cagarro intensifica suas chamas negras, dizendo que ele mesmo tinha jogado tudo fora. Sasha continua chamando por Tema e Regulus, que sofrem com a crucificação Ankh. Cagarro diz para Athena: Não existe nenhuma impureza na força, está tudo debaixo deste túmulo. Sasha corre na direção do espectro. Ela em pensamento tenta entender o que seria esse túmulo, neste caso porque as chamas de Cagarro possuem uma cor tão triste. Athena corre e segura o braço do espectro, que estava exalando chamas negras. Cagarro então pergunta: Você está sã? Desse jeito irá acabar morrendo queimada. Sasha então responde: Eu perdi muitos companheiros nesta guerra santa, mesmo que sejam sentimentos deles, das pessoas da terra ou de algum espectro, eu não irei jogá-los fora. O espectro se surpreende com as palavras da deusa, que continua dizendo: Se você jogar fora eu irei recolher tudo, até mesmo os sentimentos que você jogou fora neste túmulo. Com um sorriso no rosto, Athena olha para Cagarro. Tema se surpreende com aquilo e o espectro se mantém em silêncio. Athena esperava algum tipo de resposta. E da boca do Bennu saem as seguintes palavras: Que frágil. As chamas começam a girar em volta dele, enquanto desesperado, o Cavaleiro de Pégaso grita por Sasha. Ele não podia se mover por causa da crucificação, quando de repente os 100 dragões ascendentes aparecem. Aquela técnica simplesmente destrói as chamas e liberta os cavaleiros da crucificação. Cagarro fica surpreso. Os dragões dourados estão apagando as suas chamas negras. Tema, mesmo ferido, se aproxima de Sasha, e o espectro de Bennu então diz: Esta técnica era mesmo você, Doco de Libra. O Cavaleiro de Ouro do signo de Libra aparece, para a surpresa e o alívio de seu discípulo Tema de Pégaso, que junto de Athena fica extremamente feliz com a aparição do Cavaleiro Doco. Cagarro de Bennu é o guardião do Templo da Terra. Ele ataca Regulus de Leão e Tema de Pégaso com seu poder, a crucificação Ankh. Quando estava prestes a queimá-los junto da Athena Sasha, o improvável acontece: centenas de dragões ascendentes apagam suas chamas. Aquele era Doco, o Cavaleiro de Ouro de Libra, que chega para o resgate. Sasha e Tema ficam surpresos, o Libriano estava vivo. Doco se aproxima do garoto e diz: Sim, Tema, eu estou vivo e segui o cosmo de vocês para chegar até aqui. Finalmente eu voltei da outra dimensão. O espectro de Bennu se posiciona em frente do Libriano e diz: Enfim você apareceu novamente. Mesmo eu tendo te dado aquela surra no templo de Athena, parece que não foi o suficiente.
Doku começa a rir e responde: realmente parece que eu tenho alguma conexão com você, Kagarro. No entanto, acho que devemos logo cortar estes laços, não é verdade? Kagarro diz que é um encontro inesperado, mas concorda com o que o cavaleiro disse. Doku então fala: você machucou bastante Athena e os meus amigos, não é mesmo? Eu gostaria de lutar agora mesmo com você, mas ainda tenho coisas para fazer. Então espere um pouco, ok? Senhorita Athena, eu me desculpo profundamente pela demora da minha chegada. No entanto, posso finalmente entregar isso a você. Doku se ajoelha e estende sua mão para a deusa Athena, que sorri. A missão do Cavaleiro de Libra estava cumprida. Aquela era a sagrada armadura de Athena. O Pégaso, o Leão e até mesmo o Bennu ficam surpresos. Aquela era a armadura de Athena, o objeto que lidera a deusa até a vitória em uma guerra santa. A armadura que pode até mesmo controlar o destino dessa guerra santa, então ela era mesmo algo real. Sasha pega das mãos do cavaleiro aquela pequena estátua da deusa. Ela diz: bom trabalho, Doku. Certamente conseguir esta armadura e escondê-la deve ter sido difícil. Eu irei vestir esta armadura e certamente irei acabar com a Guerra Santa, pela paz da Terra. O Cavaleiro de Ouro concorda com aquelas palavras, mas de repente pressente o perigo. Doku pega as espadas douradas da armadura de Libra e rapidamente corta o fogo negro que iria atingi-los. Aquele era um dos ataques de Kagarro. Mesmo estando de costas, o Cavaleiro de Ouro foi capaz de detê-lo. E de repente o Bennu se pronuncia: eu não deixarei nenhum de vocês acabar com esta guerra santa, porque eu não permitirei que vocês cheguem até o meu senhor Alone. Naquele momento o espectro concentrava suas chamas negras novamente. Sendo assim, Doku toma a frente da batalha e diz: Tema e Regulus, peguem a senhorita Athena e então a levem embora o mais rápido possível. Eu irei criar uma brecha, rápido. Tema não queria se separar de seu mestre. Ele se lembra do que passou no castelo de Hades, achando que Doku teria morrido naquele lugar. E então o Pégaso diz: Doku, depois de tanto tempo nos reencontramos e está parecendo como daquela vez no castelo de Hades. Nesse momento o Cavaleiro de Ouro fica sério e intensifica seu cosmo. Aquilo surpreende Tema, que observa o Cavaleiro de Ouro de costas e dizia em pensamento: o que? Esse cosmo de Doku está diferente de antes e também o calor ferve dentro dele. Parece muito mais gigantesco e forte do que antes, inteiramente intenso. Tema então olha para o lado. Ele vê Sasha, que mesmo estando sem poderes, ainda reconhece nela o cosmo da deusa Athena. Ela estava olhando pelo Cavaleiro de Ouro e de repente Doku diz: não me subestime, Tema, eu sou o homem que retornou vivo do ataque de Hades. Além disso, a proteção do sangue divino de Athena da geração passada está correndo dentro de mim agora. Doku, que recebeu parte do sangue da Athena na Ilha Canon, agora intensifica seu cosmo para enfrentar o Bennu mais uma vez. E o Cavaleiro de Libra continua seu discurso: ter recebido essa proteção não foi nenhum acidente. O sangue dentro de mim está me dizendo que eu possuo um grande dever. Tema, você também tem um dever a cumprir: proteger a promessa que fez ao seu amigo, não importando o quanto vocês mudassem. Fechando os olhos, Tema se lembra de Alone e também de Doku. Ele então diz: é isso mesmo, na época que eu estava no santuário eu sempre falava da Sasha e do Alone. Mesmo assim você sempre ouvia sorrindo, sempre me aparando. O Pégaso pega Athena em seus braços e corre dali junto com o Leão. Tema grita: Doku, eu certamente irei cumprir a minha promessa com Alone, por isso que eu sou o seu discípulo. De costas, o Cavaleiro de Ouro escuta aquelas palavras. Kagarro de Bennu, sem perder tempo, aumenta suas chamas e diz que aquilo era uma comédia. De repente, o ataque do Bennu incandescente parte para cima de Athena e dos cavaleiros, porém a cólera dos 100 dragões de Doku segura, como se fossem amarras impossíveis de se soltar. Kagarro fica irado. Doku conseguiu selar o seu Corona Blast, e em pensamento o Libriano dizia: isso mesmo, Tema, não pare de pensar em seus amigos. Eu acredito em você, e sua sinceridade certamente um dia irá se tornar uma flecha que chegará até mesmo no coração de um deus. Aquelas palavras de Doku previam o que um dia iria acontecer, onde o Pégaso reencarnaria como Seiya, que conseguiu derrotar vários deuses. E essa frase de Doku não se remete à flecha de Sagitário, que Seiya já utilizou várias vezes, mas sim ao seu próprio nome, Saint Seiya, que significa a flecha estelar. Doku enfrenta Kagarro com todas as suas forças. Sua cólera dos 100 dragões anula o Corona Blast do espectro de Bennu, que diz: como sempre você é um cara irritante.
E Doku responde: fazer o que, né? Kagaho fecha o punho e concentra seu poder. Ele fala: você está tendo a proteção do sangue de Athena como ajuda? Que fragilidade. Nesse caso eu irei fazer cada gota desse sangue em você evaporar. Kagaho abre sua mão e dessa vez ele cria uma pequena bola de escuridão. De repente esse poder se expande. Kagaho invoca seu poderoso ataque Rising Darkness, a ascensão das trevas. Ele cria um sol negro com suas mãos e Doku se assusta. De repente ele sente algo estranho. Os líquidos de seu corpo estavam saindo em forma de vapor. Ele rapidamente se encolhe no chão para tentar se proteger daquela técnica, mas isso não adiantava. E Kagaho diz: é isso mesmo, esse sol negro transforma as redondezas em um inferno incandescente em poucos instantes. Assim como o sol da morte que acende em um deserto, o seu dever acaba aqui, Doku. Morra completamente seco. Debaixo de um poderoso sol negro, Doku estava sem meios de agir, ele simplesmente cai de joelhos diante daquela técnica. Aquele era realmente um inferno incandescente. O sol negro brilha com um intenso calor que evapora tudo ao seu redor. Enquanto estava de joelhos, Doku dizia em pensamento: que droga, os líquidos do meu corpo estão sumindo rapidamente. A minha garganta está queimando e não consigo respirar. A minha cabeça está... Doku rapidamente está ficando irreconhecível. Ele está secando cada vez mais e assim perdendo suas forças. Kagaho passa pelo cavaleiro que estava de joelhos e diz: você está tonto? Esse sol negro sou eu, queima tudo completamente. Doku nem sequer consegue respondê-lo. Diante daquelas chamas negras, o libriano permanece em silêncio. De repente, olhando para aquele sol de escuridão, Doku escuta alguém o chamando. Nesse momento, somos levados até as suas lembranças. Estávamos na China, mais especificamente na Cachoeira dos 5 Picos Antigos de Rosan. Alguém dizia: Doku, filho do tigre, a água da sua terra natal é boa, não é? Na terra, no seu corpo e até mesmo no seu coração. Ela permeia tudo com conforto. Você se parece com esta água. Não sinta sede nunca mais. Nunca sinta sede. Doku mergulha naquelas águas, ele nada até o fundo daquele lugar e se encontra com um enorme dragão. O libriano sorri em frente àquele ser colossal, que era quem proferia tais palavras. De repente, Doku diz: sim, meu mestre. O Cavaleiro de Ouro da constelação de Libra que foi treinado por um dragão. Qual seria a história que envolve o mestre de Doku? O grande dragão de Rosan.